Também uma saudação fraterna cordial a cada uma de vocês aqui presentes, e também queremos saudar aos que nos acompanham pelas redes sociais, nas suas igrejas domésticas. Como é bom nós lembrarmos desta unidade da fé. Igreja como comunidade e igreja doméstica, todos nós unidos na fé para celebrar a Eucaristia, que é a grande festa da vida. Estamos no 19º domingo do tempo comum. E a temática da liturgia, ela é muito rica no sentido de que a liturgia é uma chamada de atenção à lucidez, à compreensão, de fato, do significado da fé na vida de cada um, e também é um lembrete sobre a preciosidade do tempo e a brevidade do tempo. Segundo a leitura, particularmente, quando Paulo escreve aos Hebreus, ele faz uma descrição do sentido da fé. O que é a fé? A fé é um dom. A fé é a presença de Deus em nós. A fé é este movimento de Deus em nós. Uma pessoa que tem uma fé lúcida, madura, ela é uma pessoa entusiasmada, não é assim? E pessoa entusiasmada é aquela que tem um movimento de Deus em si. E Paulo até faz uma descrição da história, pegando desde Abraão, e descreve, fala que Abraão construiu a história, marcou a história, porque ele tinha a sua vida, as suas convicções e a sua esperança fundamentadas na fé. E olha como é interessante. Se hoje nós estamos trilhando um caminho de fé, se hoje nós estamos pisando nas estradas da fé, é porque alguém dos nossos antepassados, e até Paulo lembra isso, é sinal de que esses, de fato, testemunharam, fundaram, mostraram, de fato, o sentido e a profundidade da fé. A ponto de nós hoje continuamos trilhando esse caminho de fé que foi construído pelos nossos antepassados. Por isso a fé é justamente a certeza que nós trazemos no coração. Mas não uma fé ingênua, não uma fé pueril, mas uma fé lúcida. Uma fé que nos leva a compreender o nosso papel neste mundo. E quando nós falamos em papel de cada cristão no mundo, daí nós pegamos a reflexão que nos é trazida pelo Evangelho. Jesus, de fato, ele motiva a comunidade, ele fala da importância de que nós temos diante de Deus. Até ele começa assim o Evangelho: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Olha que interessante. Quando a gente vê Jesus falando desta forma, a gente percebe e vê um Deus que não se exclui da história humana, um Deus que não faz uma caminhada paralela, um Deus que não vê o ser humano de longe, mas um Deus que se insere na história da humanidade, um Deus que abraça a humanidade, um Deus que se faz humano. E é isso que Jesus fala: foi do agrado do Pai dar a vós o reino. E daí ele descreve, seguindo o Evangelho, algumas posturas, algumas prerrogativas de como de fato nós somos chamados como cristãos a ser no mundo esses referenciais da fé. Por sermos cristãos, claro que nós não somos os melhores, não é assim? Nós somos iguais a todos, mas nós temos uma proposta diferente. Nós temos um Deus que se revela
se insere na realidade humana e também nos envolve com o seu amor nesta realidade divina. Jesus foi humano, Deus humano, para que a nossa humanidade pudesse ser divinizada. Olha que interessante, e é isso que Jesus nos fala. Por isso que, num primeiro momento, nós somos chamados a compreender o que é de fato a fé. E a fé é esse dom, essa presença, essa força que temos dentro de nós, de diante das dificuldades, diante das mazelas da vida, nós termos sempre a certeza de que esse Deus, Ele é em nós. E nós somos vitoriosos nele. Tem um outro texto que Jesus fala: no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci. E é nele, na fé que nós trazemos nele, é que nós seremos vencedores também. Porém, é necessário, como diz o Evangelho, preservar a fé e manter a vigilância. Dentre todos os ensinamentos do Evangelho que nós ouvimos na proclamação, Jesus diz assim: que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Rins cingidos significa devemos estar preparados para a viagem, para essa peregrinação que nós fazemos no mundo. Aliás, a leitura de Paulo, ela mostra justamente isso: Abraão, Isaque e Jacó como peregrinos neste mundo, e o Evangelho completa isso. Então é necessário nós estarmos cingidos e estarmos com as lâmpadas acesas. Significa vigilância, prudência, cuidado. Eis as lições que nos são dadas hoje, para que nós vivamos de fato a nossa fé, compreendamos o sentido da nossa vida e também compreendamos o significado da nossa existência neste mundo. Esses dons, o dom da inteligência, principalmente o dom da fé, do discernimento, não fomos nós que criamos, nós não temos poder para isso, mas nós recebemos de Deus dons, são formas de amor de Deus plantado no coração de cada um de nós. Que de fato nós possamos, ensinados pelo Evangelho e também motivados pela Eucaristia, que nós possamos viver a intensidade e a grandeza da fé e perseverar no mundo, ser peregrinos neste mundo, mantendo sempre o coração preparado e também que o nosso coração esteja sempre vigilante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.